Fala aí, galera, beleza? Tenho aqui, como você já deve ter visto no título do vídeo, o Rômulo. Rômulo é um grande entendedor de baixo, amigo meu que eu conheci através de um grupo de baixo, e recentemente ele me convenceu a comprar um baixo japonês que eu tô aqui nesse vídeo usando. É um jazz bass de uma marca chamada Moon. Ele comprou um Momose. Momose ou Momose que se fala, não sei. Cara, não sei como é. Não sei. Na dúvida deve ser Momose. É tipo isso, é tipo um negócio que a gente não consegue reproduzir, mas eu chamo de momose porque é fofo. Então, o lance é o seguinte, a gente ficava com esse negócio de Fender, né? Fender, Rickenbacker, não sei o que. Olha só, eles são bonitos, né, cara? Custom Craft Guitar. E dá pra ver aqui que é talhado esse Momose. Não é impresso, ele é talhado, né? Mostra na câmera aí de perto pra eu ver. Ele é talhadinho assim, ó. Nossa, então, é um craftsmanship. Como é que a gente traduz craftsmanship? Artesão, Eu já pensei nisso, mas não consegui chegar na palavra. Deixa eu ver se E aí ele me convenceu a comprar um baixo japonês também. E aí, cara, quando o baixo chegou, eu falei, caralho, o baixo, ele toca muito bem, ele é muito bem acabado. Eu fiz umas fotos macro dele e tal. E eu peguei um jazz bass. Som. Não, é sensacional. Roncada com aquele agudo nasal dos dois captadores. A gente tá com os dois baixos ligados aqui pra vocês. E os dois baixos, o meu tá ligado puro. Tudo que você vai ouvir do meu baixo é puro. Vou tentar mutar ele quando estiver falando, né? Aqui nos knobs de volume pra... Acho que daria pra falar que é skill mesmo, né? Tipo, craftsmanship nesse uso aí. Porque a tradução que tá dando aqui é artesanato. Tipo, habilidade, né? Perícia. Então, a perícia, né? A perícia japonesa na hora de criar lá é maravilhoso. Eu fiz até umas fotos do mundo, do detalhe, assim. E ele veio com... Eu não sei o que é isso, cara. Esse parece marisia. Parece que pegou marisia ali. Enfim, o instrumento é uma coisa linda. E aí a gente decidiu criar esse vídeo aqui pra falar dos baixos japoneses, né, Romo? Mas é impressionante o timbre, né, cara? Tem um agudo no negócio que é meio vítreo, assim, que fica bonito. Deixa eu ver aqui.
que que eles não são mais conhecidos, cara? Por que que eles não são, assim, por que que todo mundo no mundo ocidental, né? Por que que a galera só fala de Fender, Gibson e Music Man e essas marcas que a gente tá acostumado aí? Pois é, cara, eu acho que tem aquela coisa do imaginário, né? Dos seus ídolos, todos tocaram no Fender, né? Tipo um imperialismo da marca, né? Digamos assim, né? Chegou, pô, todo mundo usa isso aí e é isso aí. Aí o pessoal começou a copiar os baixos, né? No Japão na década de 70, porque o mercado era fechado e aí ficaram fudido, né? Tipo... Sim. E tem o lance não sei se é patente. Patente eu acho que não, mas tem o lance dos processos, né? Que os caras copiam... Os caras copiam o negócio. De um jeito... Pô, se você olhar... Ele é um Fender Jazz Bass, né, cara? Sim. E eles, o que me chama a atenção é que eles entendem a essência da cópia e eles sempre tomaram a liberdade de melhorar o projeto original, mantendo a alma do negócio, entendeu? Eles entendem o que seria um jazz bass vintage perfeito. É assim, mas tipo, o original tinha alguns probleminhas nisso e eles têm essa liberdade de atualizar, mantendo a proposta, né? E eles fazem isso muito bem, assim. Sim. E ao longo dos anos, nem a própria Fender conseguiu se atualizar, mantendo, né, a alma do instrumento Fender, aquele Holy Grail lá, né, da década de 60, e os japoneses conseguiram, né? Então eu acho que é isso que é a grande sacada deles, e lógico que tem a questão da habilidade, né, do perfeccionismo. E isso ao longo do tempo eles foram ficando cada vez mais especializados nisso, e aí começaram a surgir aquele monte de marca lá, Ibanez, né? Yamaha também copiava no início. Agora é engraçado porque a própria Fender tem no Japão, né? E a própria Fender fala muito bem dos baixos japoneses, assim, tipo, eu já tive a sensação mais de uma vez que a Fender chega e fala assim: comprem os baixos japoneses, eles são muito bons, assim. Agora, uma coisa que eu vi que é ponto negativo, assim, eu comprei esse baixo no Reverb. Eu sei que o instrumento é muito bom, porque eu peguei ele é muito premium, assim, o verniz atrás. É perfeito, cara. Mas assim, não veio com nenhum certificado, não veio com... Não sei qual é o ano do baixo. Uhum. Sem documentação. E não foi um baixo de 299, sabe? Uhum. Não foi um baixo de $300. Uhum. Não veio com nada, absolutamente nada. Então, assim, a rastreabilidade é baixa. E o poder de revenda também, justamente porque não existe um marketing, né? Não existe uma indústria focada no luxo que é ter um baixo japonês, como é ter um Fender Custom Shop. Ou um Music Man. Eles até fazem archive, né, da família Music Man. Eles lançam por ano, assim. Uhum. Então não tem muito glamour, assim. É um negócio que performa bem pra caramba. Sim. E é um negócio que... É isso aí, é som, é timbre. Parece que... Eu mandei um e-mail pros caras da Moon. Uhum. E falei... eu comprei baixo com número de série e tal, queria mais informações e tal. Nem tive resposta, assim. Não tem departamento de marketing. Não tem... Parece que é um monte de japonês na fábrica aplicando as técnicas milenares de cortes de madeira japoneses e coisas. Eu fiz a mesma coisa. Eu mandei uma mensagem no Instagram lá da Momose. Nunca nem leram uma mensagem, eu acho. E no site também não tem... Tipo, porque o que acontece no caso dessa marca aqui? Os caras até 2010, 2015, por ali, eles só faziam réplica nos moldes com as cores, tipo, tradicionalzão, Fender, headstock, tudo igual. Aí chegou uma hora que eles resolveram pirar, falaram: a gente não vai fazer isso mais, vamos... a ideia é ser... a pegada ser vintage, o som ser mais vintage oriented mesmo, assim. Mas a gente vai começar a pirar aqui, vai fazer um headstock maluco, botar umas madeiras exóticas. E então, assim, não tem os catálogos, não tem nada. Tipo assim, eles decidiram, aí mudou. E o que é antigo, sacou? Não tem número de série, meu baixo não tem nada. Exato.
eles não são... Eles não são baratos pra não ter essa rastreabilidade. Mas eles também não são caros a ponto de ser um instrumento que você obtém ele mais pelo luxo do que pelo que ele é, né? Sim. Como é que tu descobriu? Tenho aquele Bass Japan Direct. Eu posso compartilhar aqui o perfil do Instagram deles? Mas uma coisa que eu acho que diminui um pouco que a necessidade dessa rastreabilidade aí, do certificado, documentação, é porque a chance de você pegar um baixo desse e ele não ser bom e ele te preocupar por algum motivo é tão baixa, sacou? Que os caras não estão nem aí, sabe? Tipo, você quer saber qual é a madeira? Beleza, abre lá e da cavidade e olha qual é a madeira. Você olha, sei lá, quer saber o braço? É a sensação que eu tenho, cara. Precisa. Ele entrega pelo que ele é, né? Ele não precisa de nada, assim. O instrumento é foda, eles sabem disso. Eles sabem que o mundo ocidental vai ficar com esses papelzinhos de certificação e a fotinha da fábrica e não sei o quê. E os caras estão lá do outro lado do mundo criando instrumento premium pra cacete e entregando, assim. Toca o teu aí pra... Cara, sabe que eu acho que esse é o captador Arcane, que ele dá um bump no low e dá uma combida no médio grave ali, tipo 300 Hz, 200, 300. E fica um negócio monstruoso. Depois eu vou mandar o comparativo do captador antigo pra esse aqui. É tipo meio impressionante. Misão. Gordo. Tô com jazz bass, né? Então, meu... Então, o Bass Japan Direct. Tenho aqui mostrando a página deles do Instagram, né? É um cara, que é esse cara aqui. E foi através dele que você conseguiu o seu Moon, né? Foi. Então, esse cara eu conheci porque naquele grupo lá do Renato, do Baixistas Conscientes, tem um pessoal de Brasília que tá acostumado um grupo de baixistas de Brasília que uma galera já pediu, entendeu? Aí eu até falei com o Osmar lá e depois outro colega também, o Bruno, eles me falaram como era, que tinham pedido, que valia a pena, aí eu fui pesquisar, né? Aí eu entrei em contato com o cara e descobri que tinha esse serviço lá que chama Bass Hunter. Você paga uma taxa lá de não sei quantos mil ien, que dá uns R$400 de taxa. E aí preenche o formulário lá, eu quero um Precision com a pintura tal, madeira do braço, é rosewood, é maple, tudo, você pode especificar tudo. Aceito Precision, o braço tem que ser braço gordo, de Precision, porque tem um monte de série também que a galera faz o braço fino, meio que de jazz bass, vai ficar confortável. Então assim, especifiquei tudo isso. E ele me mandou várias opções assim, só que eu falei, cara, é exatamente aquilo que tá escrito lá, sacou? Aí uma semana depois, ele veio com esse baixo aqui que ele achou tipo num LX japonesa. Ele faz a busca local, né, cara? Isso que é foda. É um site todo em japonês que não tem tradução, você bota a tradução do Google, fica meio bizarro. E aí ele me mandou o link, perguntou se eu aprovava, aí ele fez o pedido pro ateliê dele lá, né? E chegando lá ele faz a revisão do instrumento, fala, tá bom mesmo, não tá assim, precisa fazer isso, não precisa fazer nada. E aí te envia, entendeu? Legal. Desmonta o braço e envia. Eu tô navegando aqui pelo site dele, né, do cara.
short scale e tal. E aí, assim, Fender Japan. Ele vende algumas coisas Fender Japan, mas Collection List, Vintage, MIJ, não sei o que é. Made in Japan. Made in Japan, tá. Ah, por isso que eu vejo MIJ toda hora. Ó, olha esse aqui. Cara, olha só, mas... Ah, não, esse aqui é o depósito. $177 aí, você faz o depósito. Mas é muito louco, cara. Não sei onde... Aí você customiza, né, e tal. Ele oferece várias modalidades pra você conseguir um baixo japonês. Esse é um jeito interessante. O outro jeito também é você ir no Reverb, né? E aí você coloca lá Momose. As marcas mais comuns são o quê? Moon, Momose. Cara, tem Navigator também, que é... Olha isso, cara. Tipo, os caras piram. Navigator, não, e isso é que é a parada, assim. Você pega um baixo desse, cara. Olha o nível de detalhe dos fret dot inlays aqui, tá vendo? Olha o nível de detalhe da parada. Momose esse aqui. Alguém mordeu o headstock. Tava tão bonito que ficou com vontade de comer. Olha o detalhe da plaquinha cravada aqui dentro do... Naquela plaquinha metálica que tem atrás, né? E aí, $1.700. Cara, olha o braço tigrado. Sim. Olha o braço tigrado. Você pega por $1.700 um baixo americano, cara, você vai comprar um Fender American Professional 2. Tigrado e tostado, aparentemente, né? Que é tipo mais um processo que encarece, que deixa o braço mais estável. Sim. E tipo, essas marcas que vendem isso nos Estados Unidos, tipo Sir, que o padrão é vir com esse braço, né? Sim. 3,5, no mínimo. Daí pra cima, entendeu? Então, assim, é isso que a gente tá falando. São instrumentos baratos? Não. São instrumentos caros. Né? Tô mostrando aqui o Reverb, com instrumentos de $2.000, é caro. Mas se você compara com o que ele é versus... Tem aquele ali, aquele Jazz Bass 900 ali na esquerda. Pô, vou te falar, só essa navegação no Reverb já dava um quadro aqui no canal, hein? Ficar andando e... Olha, cara. E o headstock deles é característico, né? O headstock do teu é assim? Não, o meu eles ainda faziam Fender. Igual o Fender, tá? E isso é foda, né? Porque se a pessoa quer a parada meio réplica assim, esse headstock aí já dá uma brochada. Tem gente que não quer. Cara, mas assim, esse baixo por $956. Eu tenho certeza... Exatamente. Não, e a Moon, que foi onde eu comprei quer dizer, não foi onde eu comprei no Reverb, mas ele é da Moon. Eles fabricam desde as tarraxas. Eu não sei se eles fabricam as cordas, mas assim, os caras eles não usam peça que não seja Moon. Então o captador é da Moon, a point é da Moon, os knobs são da Moon, tudo é da Moon. Né? O meu, eu acho que o meu é esse JB4 Classic aqui. Mas aí é que tá. Todos eles têm o matching headstock. Tá vendo? Verde. Então acho que o seu é mais antigo, entendeu? Então, eu queria saber o ano. Esse aí é o que tá em produção agora. Esse é o que tá em produção. Tem um que não é matching aí, tá vendo? Não é matching. Tem um que não é matching, pois é. Não, só que o meu, pelo jeito que ele tá, assim... E outra coisa, o seu é antigo, esse Rosewood escuro aí, cara, não tem isso muito mais, sacou? Pode ver que os novos é um negócio meio avermelhado. Tá vendo as fotos? É sempre um negócio meio avermelhado, assim. Tipo, esses braços mais escuros aí é tipo início dos anos 2000, sacou? No Japão, assim. Pelo menos é o que eu vejo com mais frequência. Eu também frequência. acho, cara. Cara, ele tá com plástico aqui. Eu não vou tirar esse plástico. Por falar em pickguard, deixa eu ver a tua. Porra, acho que vai ficar preto porque tá contra a luz aqui. Ela muda muito de... Não, mas dá pra ver mais ou menos ali, ó. Quando bate a luz... Linda, cara. Nossa, sabe o que eu mais gosto? Esse outline amarelo dela. É louco. Esse outline amarelo é muito maneiro. Bonitaça. Aqui, Tu mandou fazer, né? É customizada. Isso. No...
Tem um maluco aí nos Estados Unidos, que eu esqueci o nome dele, mas ele é conhecido pela alcunha de Spitfire. Pickguard Tortoise. E aí ele se especializou nisso. É um maluco que queria encontrar um escudo parecido com as vintage que ele via e não encontrava, e pirou, foi tentar fazer e começou a ficar bom nisso. O pessoal começou a encomendar, virou um negócio. É porque o processo envolve uns componentes químicos, né? Uns reagentes, uns troços. É tipo nitrocelulose, né? Que eram os vernizes antigamente. E um monte de corante louco, uns metais pesados pra fazer o efeito lá. E o cara tem várias cores. Agora você pode pedir, tipo, tu quer mais escuro, você quer com mais speckles, né? Com mais, tipo umas explosõezinhas assim. Ou você quer mais sutil. Então você dá uma brifada no cara e ele faz o que você quiser. Olha que interessante, eu tenho uma pickguard Fender aqui, que veio no American Professional 2, que eu tirei e botei a branca. Então vai ser legal que eu vou conseguir comparar lado a lado. Uhum. Essa aqui é que veio no meu Fender. Uhum. Essa que eu tenho na mão. Deixa eu ver como é que é o sentido dela. Precision. No Precision. Por isso e não tem isso aqui. Tá vendo? Essa aqui é do Fender, essa aqui é do cara. Até que o do Moon é parecido com a da Fender. A tua dá pra ver que já é um negócio mais, né? Mais tem um vintage de verdade, né? Mostra, afasta um pouco a câmera. Tem uma profundidadezinha. Sim. É porque, como eu tô contra a luz total aqui, ele não tá... Deixa eu ver se eu boto uma luz de lanterna aqui. Ó, tá vendo? Interestelar. É bonitão, cara. E esse outline amarelinho é muito legal também. O do meu é branco. Se tu quiser fazer isso, é só passar. Tira o escudo e passa açafrão, cúrcuma. Ah, é? Interessante. O cara cobrou $40 pra fazer isso. Toca aí mais pra gente ouvir o timbre do teu Momose. Pô. Genial. Não, muito foda. Mas é isso, cara. Os baixos japoneses, eles... Pode ir que assim... Porque às vezes a gente fica receoso de comprar alguma coisa por causa de marca, né? Ah, porra, nunca ouvi falar, ou então alguma coisa assim. Uhum. E tem muito instrumento feito... Porque a gente fica com aquela... Fender americano, Corona, Califórnia, não sei o que. Aí o mexicano, já acha lixo, o Indonésia já acha lixo, da China já acha lixo. Cara, não se esqueça que, assim, enquanto o Brasil estava sendo descoberto, os japoneses e os chineses já estavam fabricando peças de madeira finíssimas no tempo lá dos samurais e não sei o que. E assim, o baixo é um instrumento de madeira que requer esse brio. Uhum. Esse brio artesanal. Acho que craftsmanship é brio artesanal. Cara, você olha o negócio assim, é matador, cara. É muito bonito. Deixa eu... Eu até fiz um vídeo aqui no canal fazendo um unboxing desse baixo. Mas deixa eu compartilhar aqui. Olha lá, a parte de trás dele, tá vendo? E como você vê, todas as tarraxas são da própria Moon. Essa foto, pra mim, é matadora, cara. Essa curva que ele faz, dá pra ver o verniz, tá vendo? A luz. Uhum. Negócio assim... E ele veio com esse charme, assim, por isso que eu queria saber o ano dele, cara. O que? A patina, você fala? No metal? No metal? É.
Tá vendo? Eu não sei. E assim, a regulagem dele também, ele veio super, super bem regulado. É isso, né? Tipo, o instrumento não desregula muito também. Não desregula, cara. É gostoso pra caramba de tocar. Essa ponte aí, essa escadinha, é tipo como deve ser, entendeu? No regulagem de oitavas. Pois Pega é. um monte de baixo aí, vai regular a oitava, fica todo descacetado o negócio. Não foi ficar os captadores, a parte metálica com um enferrujadozinho, tá vendo? Por isso que eu queria muito saber o ano dele. Mas é aquilo, cara, não tem rastreabilidade nenhuma. Se bobear, nem comprando novo vai ter, assim. Tipo, se você abrir um tópico lá naquele Talkbase, sabe? Aquele fórum gringo. Boa! Vou fazer isso. Tem o tópico da Moon lá e botar a foto, com certeza vai ter um nerd que vai falar pra você tudo do baixo. Ou então te aproximar muito as possibilidades, sacou? Tipo, entre ano tal e ano tal, pá. E inclusive o próprio Danny, se você mandar uma foto pra ele pelo Instagram mesmo e perguntar, cara. O cara sabe tudo, velho. Não que eu queira um papelzinho, um certificate of não sei o que, porque realmente o que interessa é como o baixo toca, mas é curiosidade. Queria saber de que ano é o baixo. E é muito louco, cara. O meu eu sei que é de 2003, porque ele é dessa série aqui, ó. Caralho, é grosso o braço, cara. Tá vendo? Aniversário de 25 anos da Momose. Legal. 191/200. Legal. Aí eu sei que esse aniversário foi em 2003, entendeu? Sim. Mas é a única coisa que eu sei. Vou te falar que se eu vender outros baixos que eu tenho, se eu pensar em comprar mais um baixo, não vai ser Fender, nem Music Man, nem Gibson, vai ser um baixo japonês, cara. Talvez um Momose ou um outro. Tem uma marca também polonesa chamada Myonis, que é muito boa também. Então eu acho que esses instrumentos desses outros países lá do outro lado do mundo também merecem seu respeito, né, cara? A gente fica só com esse negócio de Fender americana e, porra. Total, sem dúvida. Toca. Porque assim, tem pra todos os gostos. Tem instrumento moderno, instrumento vintage, instrumento na pegada vintage mais modernizado, e todos são excelentes, né? Então, fica a dica aí pra você que ainda não tinha ouvido falar. É uma boa pedida. E inclusive essa encomenda via Japan Direct lá com o Danny, ela vale a pena pro Brasil também, porque tem muito baixo greco, Tokai da década de 70, anos 80, que ele consegue lá tipo muito barato, assim, $200, sacou? E manda pro Brasil, mesmo pagando imposto, frete e tal, fica um preço ok, sabe? Um amigo pediu um Yamaha Pulsar 400, fodaço, corpo em Alder, 2 peças, braço Maple, tudo bom pra caramba, assim. Yamaha, acho que 79 o ano, e deu 3.400 o baixo. Reais ou dólares? 3.400 reais. Legal. Porque o cara tava vendendo barato, tava torrando o baixo lá na OLX lá. Eu esqueci o nome do site, é um nome engraçado. Então, às vezes e tem aí isso. Ele pegou ele tipo, ele é honesto, sacou? Ele não bota mais preço, porque não, ele, achei isso aqui nesse preço aqui. Tipo, Sim. O que você me pagou foi R$400 pra eu ir atrás do baixo pra você. O preço é esse aqui. E tem isso, né, cara? Às vezes você acha umas barganhas justamente por causa dessa falta de rastreabilidade. Então a pessoa que não entende do que ela tem na mão, somente olhando pro valor do objeto e dando um preço, né? Chega e fala, não sei que baixo é esse, né? E aí acaba... Não, e o mercado lá é meio saturado também, né? Tipo, a galera já produziu muito instrumento e tem muito instrumento local, assim, e o preço cai, não tem jeito. Os mais velhos, assim, tem um monte de gente que vende barato, sei lá. Então é isso. Se você tá pensando em comprar um baixo e você tá entre um Squier
e com uma cabeça aberta para pegar talvez um baixo japonês, esse pode ser um esquema legal. Provavelmente vai ser um pouquinho mais do que o Squier, né? Mas eu diria uns 20% a mais, por, cara, 300% a mais de qualidade. Porque a qualidade disso aqui, cara, é um Fender Custom Shop. Eu já vi vários Fenders Custom Shop. E a regulagem dele... Isso é uma outra coisa também. Geralmente, quando você compra desses caras, o Bass Japan Direct ou uma loja do Reverb que tem esse tipo de instrumento, ela não vai ser uma Guitar Center, ela não vai ser uma loja assim de música, ela vai ser uma boutique geralmente, ou um cara que tem um contato muito próximo com luthieria, com manutenção, com alguma coisa assim. Então o baixo já vai vir, cara, esse aqui já veio no touchscreen, assim. Exato. Já veio. Tesão. Porra, já veio. Som tá foda. Tô sem compressor, tô com sinal puro, então tô com medo de clipar. Tá puro na Apollo ou no Bay? Tô puro no Bay. Aí você desliga aqui tudo. Essa é doida. Pô, é isso, o nariz. No show lá, o baixista, o dedinho lá em cima da ponte quase. Aqui. Pra sair na mix. É. O Renato me falou, o segredo é mutar o captador do braço, deixar só o da ponte e deixar aqui 80%. Que aí corta e tocar bem perto da ponte. E aí na situação ao vivo não ideal, que é a maioria, isso aí já salva. A captação dele, cara, eu achei muito legal assim. A fundamental é cravada, cara. Eu botei no afinador, aquele afinadorzinho de bolha, sabe, do software. Bicho, pá, cravou mesmo. Ficou 5 segundos, assim. Parece que é sintético. E na 12ª também. Esse negócio veio regulado de uma maneira absurda. Eu também. Tipo, eu nunca tinha visto. Nunca tinha regulado a oitava no estroboscópio e ficado perfeito. Nenhum instrumento. Já tive alguns. O Fender Custom Shop não ficava. O outro Fender, eu tinha um American Vintage que deu problema no tensor. O tensor dele chegou no final de curso. Mó B.O. E foda. Também não dava essa regulagem. E nem foda. E tem outros instrumentos que guitarra. Não, tem um Fender japonês que é o segundo melhor instrumento em termos de regulagem de oitava aqui, um Jazz Bass japonês de 89. Ele é muito bom, mas ele não é perfeito igual esse aqui. Sim. De regulagem. Esse é um instrumento high-end, né? Esses instrumentos são o topo de linha, né? Do mercado interno. Sim. Os Fenders, eles têm algumas linhas e normalmente é um mid-tier ali, uma coisa mais baixo custo também. O que aconteceu comigo? Eu fui na casa do Renato, toquei num Jazz Bass lá, falei, caralho, preciso. Nunca tinha tocado num Jazz Bass antes da vida. Aí eu voltei e comprei aquele Jazz Bass do Flea, do Fender mexicano do Flea. Cara, o baixo chegou, eu achei ele chegou todo desregulado, mas aí beleza, né? Comprei na Amazon. A Amazon não é uma boutique de guitarra e tal. Regulei. Aí, tipo, porra, o tensor, tive que tirar o braço. Aí tira o braço, bota o braço. Tirei o braço, botei o braço umas 4 vezes, não sei o quê. E foi, cara, X o preço dele. Aí comecei a falar contigo no WhatsApp. Falei, pô, não sei o que. Só mandou, cara, ver um Jazz Bass japonês. Aí eu arrisquei, comprei. Mesmo preço, X. Quando chegou, cara, tu olha pra um, tu olha pra outro, tu já vê que isso aqui é... É o Mojo, cara. É o Mojo, cara. O Mojo é igual o cara que tá fazendo a comida lá, só que o amor que o cara bota na comida é diretamente proporcional
o gosto que você vai sentir depois, ao prazer. Isso é a mesma coisa. O cara que tava fazendo, ele tava muito feliz. Tava querendo. Exato. Ele tava tão feliz. Ele tava tão feliz que ele não deu nem. Sabe quando você come um prato de comida e esquece de tirar foto? Então ele tava tão feliz que ele fabricou um instrumento e esqueceu de criar o papelzinho do certificado. Já queria criar o próximo, sabe? Já queria que alguém É tipo quando tu sai com a câmera pra fotografar na rua, tu faz tanta foto boa que tu posta todas elas sem legenda, assim, sabe? Isso que cada foto é, assim. E tu só quer postar mais foto. Então é isso, né, cara? O papo já tá com 35 minutos aqui. Massa. Depois eu vou cortar e tal, vai diminuir pra uns 26, talvez, minutos. Espero que você tenha gostado. Não esquece de dar like aqui, se inscrever no canal. E valeu. Essa foi a conversa sobre... Precisamos falar sobre baixos japoneses com meu amigo Rômulo. Valeu, galera. Bora tocar. Valeu.